Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o Senhor. Eu vou tentar pregar aqui, querido. Essa garganta está meio ruim, mas o Senhor é Deus. Amém? Aleluia. Abram as suas Bíblias no livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 16 e o versículo 1. Louvado seja o Senhor, nosso Deus. Jeremias 16, 1. Aleluia. O título da mensagem é O Aviso de Deus. Olha para o seu irmão e diga assim: O aviso de Deus. Aleluia. Deus, Ele conversa conosco e nos avisa a respeito dos seus planos e de suas coisas. Quem está vindo pela primeira vez, assinala assim, por favor. Sejam bem-vindos e abençoados no nome de Jesus. Amém? Se sintam bem aqui no nosso meio. Glória a Deus. A palavra diz assim: E veio a mim a palavra do Senhor dizendo, Deus está falando com Jeremias, está conversando com o profeta. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, não tomarás para ti mulher, nem terás filhos, nem filhas neste lugar. Porque assim diz o Senhor, acerca dos filhos e das filhas que nascerem neste lugar, acerca de suas mães que os tiverem, e de seus pais que os gerarem nessa terra. Morrerão de enfermidades dolorosas, e não serão pranteados, nem sepultados. Servirão de esterco para a terra, e pela espada e pela fome serão consumidos, e seus cadáveres servirão de mantimento às aves do céu e os seus animais da terra. Olha para o seu irmão e diga assim para ele: você serve a Deus realmente? E anda nos preceitos dele? Queridos, olha para mim, antes de começar a pregar, nós temos que aprender uma coisa: perseguir a vontade de Deus para nós, e não a nossa. Mas as pessoas estão debruçadas na janela da sua necessidade. É o que eu quero, é o que eu sinto, e Deus tem que concordar comigo. Não é essa a vontade de Deus. Nós estamos ansiosos por ver nossos projetos delineados fisicamente em nossa frente. Mas você tem certeza que Deus está de acordo com seus projetos? Você pode estar sofrendo por causa disso. Porque quem pensa assim está lutando contra Deus. Quem pensa assim está pelejando contra Deus. Porque a partir do momento que você veio servir ao Senhor, tudo mudou na sua vida. Inclusive seus sonhos, inclusive suas conquistas, inclusive suas vontades. Tudo, tudo, tudo. Você não é mais fonte de si mesmo. A tua fonte agora é Cristo. E você tem que perguntar qual é a vontade de Deus para a minha vida. Se alguém te disse que Deus é obrigado a concordar com você, esse alguém não é do reino, não conhece a Deus e muito menos a sua palavra. Nesta reunião, nós pregamos o que Deus manda e seguimos aquilo que Deus nos orienta. Amém? Glória a Deus. Olha para o seu irmão e diga assim para ele: o tema da mensagem hoje é o aviso de Deus. Queridos, fecha seus olhos. Nossa tocadora aí. Liga o seu pensamento no céu. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Pai, eu te dou graças mais uma vez. E recebo do Senhor a tua palavra para transmitir aos nossos corações. E que a tua igreja não permaneça em confusão, querendo impor os seus desejos e suas vontades e suas atitudes e semeá-las no teu reino. Se nossas atitudes e nossas vontades fossem boas, teu filho não teria vindo aqui, Pai. Nós temos que começar a pensar de uma visão cristocêntrica. Nós temos que aprender a avaliar as nossas vidas pelo que diz a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.
Queridos, coisa maravilhosa é quando Deus fala nessa terra. Deus, mais uma vez, Ele está lutando com o seu povo. Deus está fazendo com que o povo de Israel reconheça a sua grandiosidade e que não existe nada mais além de Deus. Se você serve a Deus, você está servindo então o Deus máximo, o Deus único, e não existe outra fonte de inspiração ou outro Deus pelo qual você deva chamar, ou orar, ou inserir as suas palavras de necessidade. Mais uma vez, Deus está lutando para que o povo dele volte para ele, para que eles comecem a pensar conforme as promessas do Senhor e não conforme aquilo que eles resolveram na sua própria vida. Mas o povo de Deus, eles lutam e batalham para permanecerem fora daquilo que Deus quer fazer com eles. E Deus, ele começa dizendo, se você ler esta passagem até o final, você vai encontrar o povo dizendo para o profeta: o que nós fizemos, onde pecamos? Eles estão querendo uma razão para continuarem fazendo com que suas leis, com que seus pensamentos, com que suas atitudes continuem valendo. Olha para o seu irmão, diga assim: quer servir a Deus? Diga suas atitudes. E o que você pensa não está valendo. Eles deveriam esperar pelo Senhor. E Deus, ele manda a palavra pelo profeta dizendo: vossos pais prevaricaram contra mim, e vocês não fizeram diferente. Então Deus está assinalando e buscando um povo que corresponda ao que Deus quer fazer para eles. Deus está querendo fazer uma obra poderosa na sua vida, na sua casa, na sua família. Deus está querendo responder às suas orações. Está querendo que você ore de manhã e tenha resposta de tarde. Deus está querendo que você faça o seu projeto de manhã e veja ele concluído pela tarde. Mas isso só é possível se você procurar a boa e maravilhosa vontade de Deus. Deus não tendo resposta do povo conforme ele precisava para que sua palavra se cumprisse na vida deles, então ele tem uma palavra para o profeta Jeremias. A palavra não é de Jeremias para o povo, mas é de Deus para o profeta. O Senhor disse: Jeremias, eu sei que você ainda é jovem, é um homem cheio de saúde, uma pessoa cheia de vitalidade, e você também, como um ser humano normal, está buscando para si aplacar as suas paixões, as suas vontades, as suas necessidades. E eu bem vi que você tem planos aí no seu coração. Você tem plano na sua mente, tem plano de ser marido, de ser pai, de ter filhos, uma bela esposa, de ter um pedaço de chão. Eu sei que os seus planos são como os planos de todos. Mas o Senhor diz: mas eu tenho um aviso para você. Porque Deus conhece os planos do seu coração. Ele conhece quais são as suas vontades. E as suas vontades não condiz com aquilo que Deus está querendo fazer. Deus, ele tem uma linha de raciocínio. Ele sabe aonde você está. Ele sabe o nome da tua terra. Ele conhece a tua casa, a tua família. Ele sabe os teus pensamentos. Ele conhece o que tem aí no teu coração. Todos os dias você desenvolve um pensamento acerca daquilo que você deseja, que você quer, e você faz planos e convida o Senhor para assinar embaixo. Só que Deus não vai assinar, porque não está ligado com aquilo que Deus tem para você. E se você quiser parar de sofrer, eu repito, você deve seguir o plano de Deus. Você veio aqui para ouvir o Senhor e não para me ver, porque se fosse para me ver, você não viria. E aqui Deus fala com você. E o que Deus está buscando na vida do profeta? Eu conheço os teus planos, eu sei o que você deseja, mas não está alinhado com o que eu vou fazer. Então Deus, ele tinha uma palavra para Jeremias que não ia agradar os planos da vida dele, mas ele deveria estar entre plano e obediência. O que é mais importante para nós? São nossos planos ou nossa obediência a Deus? O que é mais importante hoje para o povo do Senhor? São os teus sonhos, os teus planos, as tuas necessidades,
ou a tua obediência a Deus. Porque se você obedecer ao Senhor, é obviamente que Deus tem coisa para você que vai superar em número, em escala, em milhões de vezes o que você mesmo queria para você. Porque o que Deus quer para mim é muito melhor do que aquilo que eu quero. O cuidado de Deus com a minha vida é muito mais confortável para mim do que meu cuidado. Meu projeto, ele não se assemelha, ou se assimila, ou sequer chega perto daquilo que Deus tem para a minha vida. Então eu devo confiar no Senhor. Jeremias, ele é convocado por Deus. Ele é chamado pelo Senhor. E Deus, sabendo de tudo que Jeremias planejava, ele tinha um plano. Ele também queria para ele. Ele também queria vivenciar o que a vida oferece para um ser humano. Mas o Senhor diz, Jeremias, você não case nessa terra. Você não tenha filhos aqui. Não tenha filhas. Você não sonhe com esse projeto que está no seu coração. Porque este projeto, ele não serve na condição que hoje você está vivendo. Essa terra é imprópria. O momento é impróprio para tudo que você está desejando. Porque o meu pensamento para essa terra é de cativeiro. Eu vou pedir para que o inimigo passe aqui. Vai haver uma desolação, vai haver uma queda. Essa terra vai virar terra de sofrimento. Aqueles que gerarem filhos aqui, as mães que tiverem filhos aqui, eles vão sofrer de doenças dolorosas. Eles terão uma vida terrível, haverá luto nas casas, haverá desânimo no coração da nação. Eles jamais viram tal confronto como este que está para acontecer neste lugar. Porque Deus conhece os tempos. Porque Deus conhece as condições e as situações. Porque Deus conhece o que está por vir e o que está para acontecer. Porque você só conhece o que você vê por fora, mas Deus vê o que está por dentro. Para Jeremias, aquele povo não tinha problema nenhum. Era um povo normal, era uma nação normal, inclusive era povo de Deus. Então, por que não? Por que aqui não sossegar? Por que não montar aqui a minha barraca? Por que não sossegar aqui a minha alma? Mas o que Jeremias estava vendo não era a realidade que se apresentava no mundo espiritual. Você não pode governar o mundo espiritual, ou entrar nele, ou conhecer, ou governar a Deus. Porque o Senhor está mandando eu falar aqui que tem pessoas aqui que acham que pode governar a Deus. E você não pode. Você não pode alinhar o seu pensamento. Você não pode alinhar o teu sonho e fazer com que os céus engula o que você pensou aqui. Porque não existe. E o Senhor me dá essa palavra dura esta manhã. E eu disse para você que a palavra que Deus me dá, eu entrego. Agora, se você entrar, e se você disser, Senhor, eu estou aqui do zero. Eu não quero a frente que eu estou. Essa batalha eu vou abandoná-la. Eu não vou terminar esse muro. Eu não vou pintar essa casa. Eu não vou terminar essa estrada. Eu não vou concluir esse pensamento, porque isso tem me custado. Então eu quero saber do Senhor. Eu estou na mesma condição de Jeremias. Então eu quero ouvir de Deus. Você já imaginou para Jeremias chegar e dizer, ô Senhor, mas eu só queria uma esposa. Eu já até escolhi uma, ela é tão linda, tão formosa, ela é gentil, ela tem um semblante amoroso, ela é delicada, eu gostei dela, eu a amei demais, Senhor. O Senhor não pode me dar? E o Senhor diz, não, com voz meiga também. Não. Não é o jeito que você ora. Porque tem gente que fala, eu vou orar com tanto amor que Deus vai me dar. Aí ele te responde, não, filho meu, com mais amor ainda. Jeremias, ele podia dizer, Senhor, eu já tenho até um plano, eu já estou vendo a carinha da minha filha, a primeira, a primogênita, porque eu me preparei para ter uma filha em primeiro lugar, quero pedir para o Senhor, para me vesti-la, levá-la no mercado, para que ela vá comigo às feiras, e o Senhor disse, não.
E o profeta podia dizer, eu não entendo. Por quê? Diga para o seu irmão, Deus sabe. A tua ansiedade é só para hoje, para você. O seu pedido é só para hoje. Mas o que Deus quer te dar é para hoje e depois. Você não conhece o teu depois, mas Deus conhece. Você não sabe nada do teu amanhã, mas Deus sabe. O não de Deus para você hoje foi para que lá no teu amanhã você não se torne a pessoa mais triste do teu bairro, a pessoa inconsolável da terra, a pessoa mais abatida da sociedade. Deus está te preservando para dias que virão. Deus está te preservando para tempos que você não conhece. Deus está cuidando de você aqui hoje para tempestades que você jamais poderia se planejar, se guardar ou se cuidar. E o Senhor fala para Jeremias: se você tiver uma esposa aqui, filhos, você vai chorar muito. Mesmo você sendo Jeremias, mesmo você sendo um profeta de renome, mesmo você sendo uma pessoa para lá de respeitada pelos reis e pela sociedade, quando a sua filha começar a gritar em cima da cama de dor e você orar, eu não vou responder, porque eu disse para você que não é propício nem a terra que eu quero fazer com você. Hora errada, lugar errado, tempo errado. Você já imaginou o profeta Jeremias orando pela própria filha e Deus não responde? Você já imaginou você orando? Senhor, eu estou aqui numa luta, a minha vida faliu, estão levando tudo que eu tenho, eu estou sendo envergonhado. E aí recebi uma voz de prisão pela condição que eu estou, e aí o Senhor não responde. E aí sabe o que você faz? Você deixa de acreditar em Deus. Mas quando você montou o seu projeto, você também não acreditou nele. Você montou você, o seu projeto. Então você tem que resolver. Você tem que tomar a linha de frente. Você tem que bater de frente com o inimigo. E os inimigos que estão aí fora não são pequenos. Os inimigos que estão aí fora, eles são terríveis. Eles não vão poupar você. Por isso Deus está falando, faça a minha vontade. Porque quando você faz a vontade de Deus, você muda de cor no mundo espiritual. E o inimigo sabe que ele não pode entrar na vida de quem está vivendo a vontade de Deus, na vida de quem está obedecendo a Deus. O inimigo não pode entrar. Eu imagino que o profeta sentou por um momento. Eu imagino que ele baixou a cabeça. Eu penso que ele disse, eu vou ter que afogar isso que está no meu coração. Chegar e falar, ó, Francisca, eu sinto muito. Eu disse que te amava e casaria com você, mas eu preciso falar diferente, porque não é o que o meu Senhor tem para mim. Você me desculpa. Eu esqueci que eu pertenço. Eu achei que eu era. Diga, eu pertenço. Diga, eu não sou. Eu pertenço. Porque se você é, aí você fala consigo mesmo. Você mesmo toma as atitudes, você mesmo pensa acerca do assunto, você mesmo dá o checkmate, você mesmo é seu advogado, seu juiz e seu sentenciador. Mas quando você tem alguém como Deus, você não pode sair e tomar a sua atitude. Você precisa primeiro recorrer a Deus. Você precisa perguntar, Senhor, se eu quiser, essa casa aqui não vai atrapalhar a casa que o Senhor tem para mim? Vou pregar bem assim, simples, pra você entender. Aí o Senhor vai dizer para você, vai sim. E aí você vai falar, mas eu queria, Senhor. Ela tem o meu jeito. A porta de entrada é exatamente como eu sonhei desde criança. Mas aí existe um sonho maior. E esse sonho maior que existe está com Deus, que é a promessa dele. E aí no teu sonho, quando você ganha o que você sonha,
Você simplesmente entra nele já sabendo o que era. Mas quando Deus te dá, você fica assim. Eu não acredito. Eu queria a Francisca, Deus me deu a Priscila. Você está entendendo, irmãos? O Senhor, Ele quer o teu bem. Ele falou, você não pode, de maneira alguma, ter conquistas aqui nessa terra. E as conquistas mais importantes, obviamente, era a família. Era a família. E aquela conquista não estava liberada para Jeremias naquele momento. Nem naquele lugar. Você tem certeza que o que Deus sonhou para você é aqui? É com aquela família, naquela casa? Com aquele filho do meio ou mais velho? Você tem certeza que é aquela casa só porque você já passou na frente dela 5 vezes? Aí tem gente que fala assim, ó, só pode ser um aviso de Deus. Tem crente que é assim. Né? Eu vou fechar os olhos. Se eu virar de novo, aí não tem mais dúvida. Você está entendendo, irmão? Deus não funciona assim. Não é assim que Deus trabalha. Né? Você se usando como sinais de Deus. Né? Se eu piscar 3 vezes sem querer, você está entendendo? Igual o gênio, né? Piscou. Quem lembra daquele filme Indine é o gênio? Pois é. Tem cristão que é assim. Mas eu era neném quando eu assisti esse filme, viu, irmãos? Que eu só tenho 20 anos, né? Ó, o Silvio está mentindo. Você está entendendo, querido? Nós podemos brincar e o Espírito Santo vai continuar falando e é tudo de bom. Você está entendendo? Você pensa que foi fácil para Jeremias? Você pensa que foi fácil para ele? Ele abriu várias frentes repentinamente. Como que você sabe, pastor? Porque Deus veio falar com ele. Deus não ia falar com ele, Deus não vai te dar uma cura se você não estiver doente. Deus não ia falar com Jeremias se ele não tivesse aquele propósito no coração dele. Ele montou o propósito e o Senhor disse, não, pode parar. Não é aqui, não é agora e não é neste lugar. E não é deste povo. Não são dessas pessoas. Você está no meio deles e aí você até acreditou que seria alguém deles, mas não é. Mas Deus sabe onde está. Deus sabe tudo como vai acontecer. E eu quero que você confie em Deus. E eu quero que você acredite em Deus. Querido, eu não saio de casa para ir no mercado. Eu falo sempre, se Deus preparar, eu vou. Se Deus não preparar, eu não vou. Eu não quero andar por caminhos incertos e nem por caminhos que eu estou responsável pela minha vida. Eu não quero tomar atitudes porque me pareceu bom, legal e apropriado. Porque pareceu para Jeremias apropriado, pareceu bom, pareceu um tempo de oportunidade. Ele estava ali, ela estava lá, por que não? Porque tem gente que é assim, irmão. Eu estava lá, ele estava ali, eu estava com o dinheiro no bolso, dava para comprar, por que não? E aí depois, através daquilo que você fez, você conhece o seu maior sofrimento. Porque você não buscou a Deus. E aí o que você faz depois? Você vem para o altar, querendo que Deus resolva. Não que Deus não resolva. Mas eu te pergunto hoje, Deus resolve. Você está disposto? Você está pronto? Porque em toda guerra existem ferimentos. E você não sabe o quão profundo eles serão e quanto eles vão demorar para cicatrizar. Você está pronto? Eu acho melhor buscar a vontade de Deus. Porque não há custo. Sabe o que há? Prazer. Diga, a vontade de Deus? A vontade de Deus é prazer. É prazer. Quando você faz a vontade de Deus, você está vivenciando algo maravilhoso que Deus deu para você. E você nunca vai chegar e falar assim, ó Deus, o Senhor me deu uma esposa que eu quero largar dela hoje. Nunca vai acontecer isso. Ela será como um ramo novo da oliveira. Ela vai ser como um ornamento na sua vida. Ela vai ser uma pessoa maravilhosa. Ela vai ser alguém que vai te dar, sabe o quê? Orgulho de vê-la.
Amém? Agora aquela que você escolhe, oh Deus, já está meia torta, eu quero trocar. Você precisa parar. Deus quer que você pare. O Senhor está falando que você está sofrendo por conta própria. Você está buscando o seu sofrimento. Você está acumulando sofrimento na tua vida. Deus me mandou aqui com essa palavra para falar para você que tem um aviso, ó, predição de cativeiro e livramento. Predição de cativeiro é, ó, eu fiquei sabendo que essa casa aí tá com cupim, hein? E aí você vai lá e compra. Porque você acredita nos seus instintos. Você acredita na sua escolha, na sua avaliação, enquanto Deus está querendo avaliar e escolher para você. E não haverá sofrimento, não haverá dor na sua vida. Você vai ser abençoado todos os dias. Você vai ser abençoada todos os dias se você buscar qual é a vontade de Deus para cada campo, para cada espaço da sua vida. E aí você vai ser bem-aventurado. Você vai ser bem-aventurada, que significa mais do que feliz. Eu estou mais do que feliz. Há quanto tempo você está lutando? Digamos que Jeremias desobedecesse a Deus. Digamos que ele fizesse o que propôs o coração dele. Ele ia entrar numa área de sofrimento. Ele ia entrar numa situação de dor, de angústia, de peleja tão grande, que o que Deus tinha para a vida dele, que era de ser um profeta do Senhor, ia ficar anulado. Porque ele estava ocupado demais com o sofrimento dele. Você sabia que Deus tem coisa nova na tua vida? Que Deus tem coisa grande para a tua vida? Então, pastor, por que Deus não cumpriu ainda? Porque você está ocupado com a sua frente de sofrimento. Porque você está ocupado com a sua batalha, com a sua luta. Você está apegado naquilo que você quer vencer e se desgastar. Então, Deus está esperando você tomar uma atitude. E você que está embrenhado numa guerra, que você está sofrendo e insiste em continuar na batalha, em grudar no cabo da espada para você ver a sua vitória. Mas você hoje quer discordar desse momento da sua vida? Porque aqui é predição de cativeiro e do livramento, Israel. Deus pode te dar um livramento disso. Você pode, sabe o que você pode fazer? Economizar lágrimas. Economizar palavras de reclamações. Economizar sofrimento. Se você hoje procurar qual é a vontade de Deus para a sua vida. Você pode frear você agora. Você pode parar tudo. Falar, Deus, eu estou... Jeremias também tinha o projeto dele como você. Ele também sofreu pelo projeto que ele tinha. Como eu falei, Deus não fala em vão com ninguém. Ele falou com Jeremias porque sim, ele viu que no coração de Jeremias tinha essa pretensão. E quando tem uma pretensão no coração de alguém, é porque ele já visualizou aquilo que ele quer. E Deus pode parar isso. Eu gostaria que a pessoa que quer parar de sofrer, a pessoa que está lutando e insistindo e querendo que Deus ele entre no teu projeto, concorde com você e faça aquilo que você quer, como aquele gênio preso na garrafa. Deus não faz isso. Nós não podemos controlar alguém como Deus. Há tempos atrás, havia um jargão, né, nas igrejas, que todo tempo nasce um trem aí maluco, né? Que nós não fazemos parte e nem adotamos. Pôr Deus na parede. Você já imaginou o que é pôr Deus na parede? Uma criatura, Helis, que perdeu o seu direito, porque nós perdemos o nosso direito lá em Gênesis. Ah, se não fosse Jesus vir aqui conquistar. Eu penso assim a respeito das palavras de Deus. Você que quer parar de sofrer por esta palavra, isso aqui é um recado profético. Eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui. Há quanto tempo eu estou lutando? Eu vou avaliar 1 ano, 2 anos, 3 anos e nada acontece. O que Deus tem para mim nesse meio tempo?
Será que eu estou deixando as coisas de Deus de lado e estou seguindo o meu coração? Eu estou esperando você. E não é só minha irmã. Eu garanto para você que não é só ela. Deus não veio aqui hoje falar com uma única pessoa. Não. Quem mais quer resgatar a boa e maravilhosa vontade de Deus para a sua vida? Eu quero de novo que Deus faça a vontade dele na minha vida. Deus está te dando uma chance. Deus está te dando essa chance. Ele está dando essa chance para você. O Senhor está te dando esse direito, essa oportunidade. O Senhor me diz que não vieram todos. Tem mais pessoas que não veio ainda. Jeremias tinha o sonho, tinha a pretensão, já estava tudo montado, mas o Senhor veio e disse: aí veio a mim a palavra do Senhor dizendo. Ele está falando, veio a mim. Não veio ao meu vizinho, nem meu amigo, veio a mim. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não tomarás para ti. Está me ouvindo, Jeremias? Eu podia fazer uma pregação bonita aqui de 1 hora, você sabia disso? Mas eu quero entregar o recado de Deus. Do jeito, porque Deus, ele transforma você para cada mensagem. Você sabia disso? Ele transforma você. Ele transforma você para cada mensagem. Tem mais 2 pessoas, me diz o Espírito Santo, que não levantou. Mais 2. Você está em tempo de reconciliação com a boa e agradável vontade de Deus. E eu gostaria de orar por esta coisa certa na sua vida. Falta mais um. Por isso certo na sua vida. Aí você vai ser vitorioso. Aí você vai ser vitoriosa. Aí você não vai perder tempo. Aí você vai ser abençoado. Eu quero pedir para o meu querido pastor Ramos vir orar com imposição de mão por esses irmãos. Eu queria que a minha filha querida viesse aqui cantar um hino, no nome de Jesus, repentinamente assim, no ato, na hora, para que Deus faça uma obra aqui. Amém? Cadê a pastora Cássia, a pastora Neide? Pode se levantar para a glória do Senhor. Aleluia. Deixa Deus trabalhar aqui. Nós nos reunimos para ouvir o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Pai querido, nos leve em paz nesse primeiro dia da semana. Que possamos ter uma semana abençoada. Uma semana cheia de vitórias. E possamos esta semana virarmos caçadores da boa vontade de Deus. Amém. Caçadores daquilo que Deus quer para nós. Amém. E não aquilo, Pai, que nós apenas colocamos como ponta de estoque nas nossas vidas. Mas que o Senhor possa nos abençoar. Que o Senhor possa frear nosso emocional. Que o Senhor possa nos ensinar. Que o Senhor possa nos reeducar com a sua palavra para não sofrermos, meu Pai. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Faça assim com a sua mão. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a doce comunhão do Santo Espírito seja com cada um de nós, desde agora e para todos sempre, todos digam. Amém. Olha para o seu irmão e fala assim para ele, o aviso de Deus foi dado para você, porque Ele te ama e não quer você sofrendo.